Boa noite, eu me chamo Igor Rafael, sou aluno da matéria HPE. Vou falar um pouco sobre o artigo A Economia da Europa numa Época de Crise, do autor Jean de Vries. De Vries é conhecido por sua abordagem interdisciplinar, combinando métodos da história econômica com análises sociais e culturais. Ele defende a ideia de que as crises econômicas não são apenas momentos de declínio, mas também momentos de períodos de inovação e reestruturação. Sua obra mais conhecida, The Dutch Rural Economy in the Sua obra mais conhecida, The Dutch Rural Economy in the Gold Age, de 1974, explora como a economia rural holandesa se adaptou e prosperou durante o século XVII, um período de grande expansão comercial e urbana. Uma curiosidade sobre Jean de Vries é que ele foi um dos primeiros historiadores a utilizar dados quantitativos e forma sistemática para entender as mudanças econômicas, especialmente do contexto da economia rural e urbana da Holanda. Ele também contribuiu com capítulos importantes. Em obras coletivas, como Economic Essays in European Agrarian History, de 1925, onde analisou padrões de demandas camponesas na região de Friesland entre 1550 e 1760. De Vries é um defensor da ideia de que a história econômica ela deve ser entendida como um processo dinâmico, onde as crises são oportunidades para mudanças estruturais. Suas obras ela refletem uma visão de que a economia europeia, mesmo em período de crise, estava em constante evolução, com inovações comerciais e tecnologias que moldariam o futuro do continente. Boa noite, eu me chamo Antônio. Eu vou falar um pouco sobre o artigo, né, A Economia da Europa numa Época de Crise, onde, nesse artigo, ele vai buscar explorar um período crucial da história europeia, marcado por crises econômicas, mas também por transformações profundas que prepararam o terreno para a Revolução Industrial. O autor, né, Jean de Vries, ele busca analisar como a Europa enfrentou desafios como a queda do comércio de prata espanhol, a crise demográfica e as guerras comerciais, enquanto novas potências como a Holanda, a Inglaterra, emergiam como lideranças econômicas. O texto começa destacando o papel central da Espanha no comércio europeu do século XVI, especialmente através do monopólio de prata das Américas. No entanto, o declínio da produção de prata e a crise demográfica nas colônias americanas levaram a uma queda no comércio espanhol, afetando toda a economia europeia. A partir daí, o autor, De Vries, mostra como a Holanda, com sua frota mercante eficiente, buscou assumir o controle do comércio europeu, especialmente no Báltico e no Mediterrâneo. A Holanda também ela vai a partir daí desenvolver um sistema financeiro avançado com a criação do Banco de Amsterdã e a Bolsa de Valores, que facilitou o comércio internacional. No entanto, a rivalidade entre a Inglaterra e a França, que buscavam reduzir a dominância holandesa, levou a uma série de guerras comerciais. A Inglaterra, com seus atos de navegação, buscou proteger o seu comércio e assumiu o controle do comércio do Atlântico, especialmente com as colônias americanas. O artigo também aborda o comércio não europeu, destacando o papel das companhias das Índias Orientais na exploração de especiarias, chá, café, tecidos asiáticos. De Vries argumenta que, embora esses comércios tenham gerado lucro, eles também foram altamente especulativos, enfrentando dificuldades financeiras por conta dessas crises.
Continuando, o autor ele busca discutir o impacto do comércio colonial na economia europeia, especialmente na Inglaterra, onde o comércio atlântico de açúcar, tabaco e escravos impulsionou o crescimento econômico. No entanto, não foi automático. Dependeu de inovações internas, como a industrialização têxtil e a melhoria da produtividade agrícola. Em resumo, o artigo de Jean de Vries ele busca oferecer uma visão abrangente de como a Europa enfrentou e superou as crises do século XVII, transformando essas crises em oportunidades para inovações e crescimento, preparando o caminho para a Revolução Industrial. E por aqui eu encerro.